Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Eu sempre falo que, independente do resultado dessa PEC, se for aprovado ou não, eu acredito que vai ter a prorrogação. Vários parlamentares, técnicos, comentaristas, cientistas políticos acreditam que esse plano B não está aí por acaso. Amanhã, dia 9 de novembro, teremos a votação do segundo turno. Deixa eu mostrar aqui o que é que pode acontecer. Eu acredito que haverá sim prorrogação do auxílio emergencial. Alex, se essa PEC for aprovada agora amanhã e no Senado, não é o fim da prorrogação? É o que o governo fala. Vários parlamentares também dizem a mesma coisa. Só que estamos num ano pré-eleitoral. O presidente preparou um plano para poder ajudar caso a PEC não passe. E ele vai pegar esse plano B e rasgar, jogar fora? Se tem um plano B, tem uma opção. E se tem uma opção, não pode deixar 25 milhões de pessoas sem assistência. Bora logo entender todo esse processo. Primeira coisa que a gente vai entender é o que está rolando nesse momento, o que está repercutindo nesse momento nos sites, nos jornais. Por exemplo, dá uma olhadinha. Nesse site aqui, no site oficial da Agência Brasil, é o site do governo, diz o seguinte, que STF, Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber suspende execução de emendas do relator. Liminar da ministra será submetida ao plenário do tribunal. Aí o que é que acontece agora? Vem uma reunião que vai acontecer. Lira e Fux vão se reunir hoje, segunda-feira, dia 8 de novembro, hoje, finalzinho da tarde. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Supremo, né, o STF, o Fux, vão se reunir para tratar da decisão que suspendeu o orçamento secreto. A reunião foi um pedido do presidente da Câmara, o horário ainda não foi definido, decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento das emendas parlamentares na modalidade emenda de relator, considerada menos transparente. Quando ele fala que o horário ainda não foi definido, mas já foi definido, está à tarde, ficou para finalzinho da tarde. Ó. Lira e Fux se reúnem para discutir decisão sobre o orçamento secreto. O encontro será na tarde de hoje, segunda-feira. A oposição afirma que o governo liberou emendas para aprovar a PEC dos precatórios, ou seja, troca de favores, de vantagens. Vota em mim, mais ou menos isso, a reunião. Vota a favor da PEC, que eu antecipo, eu libero a tua emenda. Ah, não vou votar não, vai não? Segura a emenda. Aí a ministra Rosa Weber foi acionada pela oposição e ela disse, então eu quero saber que história é essa, quero saber, e suspendeu. Contrapartida, esses dois aqui, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, estará com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Fux. Para quê? O presidente da Câmara vai tentar conversar para convencer que derrube, ou seja, consigam eliminar para derrubar isso aqui. Isso acontecendo, o que vai acontecer? O presidente vai ter um prazo para confirmar, deu tudo certo. As emendas a gente vai continuar liberando sim, ou seja, vote na PEC que a gente libera, porque a gente já tem a autorização do Supremo. Seria mais ou menos isso o que tem em mente. Agora, dá uma olhadinha agora nessas manchetes que estão rolando aqui, para você entender como, eu acho que quinta-feira, hoje é dia 8, segunda-feira, amanhã é a votação dia 9, terça-feira, dia 10, quarta. Se essa PEC não passar amanhã, terça-feira, quarta-feira ou quinta-feira, quarta ou quinta, o presidente já deve anunciar essa prorrogação. Preste atenção para você não sair espalhando por aí que Alex Silva está dizendo que já está certa a prorrogação. Eu não estou falando isso, eu acredito que haja prorrogação. Independente do resultado, se for aprovado ou não essa PEC na reunião de amanhã, terça-feira, dia 9. Independente, sendo aprovado ou não, eu espero que o governo prorrogue o auxílio emergencial. Tem que prorrogar e não deixar ninguém de fora, pelo menos 2 meses, novembro e dezembro. Esse é o anseio. É o desejo de milhões de famílias, é o pedido, pessoas estão desempregadas, são 14 milhões de pessoas. O presidente Arthur Lira, em entrevista nesse final de semana, falou que 20 milhões de pessoas já estão enfrentando a fome. 20 milhões. Agora, ele deu entrevista sexta-feira no canal CNN, o presidente Arthur Lira, e reconhece, olha,
São muitas dificuldades que a gente tem para tentar aprovar algum projeto. E aí ele tocou no assunto falando que hoje já tem aproximadamente 20 milhões de pessoas que estão enfrentando a fome, ou seja, já tem 14 milhões de desempregados. E essa fila pode aumentar com esse aí, 25 milhões de pessoas sem nada para receber agora em novembro e dezembro, se ficar de fora, se acabar de fato esse auxílio emergencial. Então, eu acho que se amanhã essa PEC não for aprovada, o presidente Bolsonaro será comunicado na quarta-feira. Presidente, caso isso aconteça, a PEC não for aprovada, não passou, não conseguimos obter os 308 mínimos, os 308 votos mínimos para aprovar. O presidente já liga para Guedes na hora. Guedes, plano B, vamos colocar em execução. Ou na quarta ou na quinta-feira já deve anunciar essa prorrogação. Isso se essa PEC não passar. Se a PEC passar, a gente vai ter mais 2 votações no Senado. Mas eu digo, independente de se essa PEC for aprovada ou não, você é a favor que haja prorrogação? Esse é o nosso interesse. Sim ou não? Comenta aqui. Dá uma olhadinha, só para você entender como a coisa está afunilando. A coisa está afunilando. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aciona o Supremo Tribunal Federal e pede suspensão da PEC dos precatórios. Tem mais, ameaça de Ciro. Quem é Ciro? Ciro Gomes, presidenciável, candidato a presidente do PDT. A ameaça de Ciro abre crise no PDT e põe em risco a aprovação da PEC dos precatórios. Como assim? Muitos deputados do PDT votaram a favor e agora eles estão sendo instruídos para votar contra. Vão obedecer? A gente vai saber amanhã. O pessoal do PSB que votou a favor também estão sendo instruídos. Não repitam, votem a favor, votem contra. O MDB teve 9, 10 parlamentares que votaram a favor e o MDB disse, votem contra. Estão tendo conversas para votar contra, ou seja, tudo pode acontecer nessa aprovação. Tudo. Tudo pode acontecer. Eu acredito que a 8ª e a 9ª parcela, novembro e dezembro, já está em debate, que é o plano B. O plano B, gente, é o plano do presidente Bolsonaro, esse plano B é fundamental e deve acontecer. Por isso que nesse momento, hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro, 8ª e 9ª parcelas, o auxílio emergencial já deve estar sendo debatida. O governo trabalha em cima do plano A, aprovar a PEC, mas é aquela coisa, a 8ª e 9ª parcela já deve estar em debate, ou seja, o presidente já deve estar conversando aí com os seus ministros. E se a PEC não for aprovada? Eu tenho um plano B, tem que colocar em cena. Bora entender todo esse processo, gente? Simbora com as informações? É o seguinte, bem, tudo vai ser decidido nessa semana. Essa é uma semana tensa, uma semana de expectativa hoje, dia 8 de novembro. Até o final dessa semana a gente vai saber muita coisa do que é que vai acontecer. O governo já anunciou o Auxílio Brasil, lançou o decreto oficializando, já afirmou que vai começar a pagar agora dia 17 de novembro, não os 400, sim aquele reajuste de 17,84% a 14,7 milhões de pessoas, ou seja, R$ 41,00, R$ 89,00, R$ 130,00 com reajuste de 17,84% em cima. Isso é péssimo, que é muito pouco. E essa diferença deve ser paga só em dezembro, o que faltar dos R$ 400,00, tá? Bem, dia 17 de novembro, o pessoal do Bolsa Família, antigo Bolsa Família, agora recebe pelo Auxílio Brasil. Eu lembro que já tem dinheiro para pagar isso aí? Já? Bem, o ministro João Romaneto disse que tem dinheiro para pagar apenas o reajuste dos 17,84%. Se a PEC dos precatórios não for aprovada, simplesmente o governo não terá como pagar o Auxílio Brasil e terá que voltar ao plano B, que é prorrogar novamente o auxílio emergencial. Esse é o entendimento. E lógico, a gente torce para que isso aconteça, pelo menos que haja a prorrogação, independentemente dessa PEC. Eu torço, vários analistas debatem isso, vários analistas, parlamentares, técnicos, dizem que o melhor seria o quê? Aprovar a prorrogação para os 25 milhões de pessoas que estão fora do Auxílio Brasil. E se essa PEC for aprovada, pronto, segue o plano da PEC do governo, paga aí o pessoal do Auxílio Brasil, normalmente, os 17 milhões, mas tem que prorrogar. Nesse caso, são as duas opções. Por isso que eu digo, independente desse resultado, deve ser, essa é uma semana decisiva para definir tudo isso. Bem, se a PEC dos precatórios não for aprovada, simplesmente o governo não terá como pagar o Auxílio Brasil e terá que voltar ao plano B, que é prorrogar novamente o auxílio emergencial. A gente torce
que haja justamente essa confirmação. Pagamento do auxílio emergencial prorrogado da 8ª e 9ª parcela. Isso a gente torce muito. A aprovação da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, em primeiro turno pela Câmara na madrugada do dia 4, última quinta-feira, 4 de novembro, foi um alívio para o governo, mas ainda faltam muitos outros passos para que o texto seja aprovado. Eu lembro que as PECs são um tipo do projeto mais difícil de ser aprovado, porque sempre precisa de 3/5 dos votos dos plenários, da Câmara e do Senado. E o pior, tem que ser 2 votações, 2 turnos em análise em cada casa, Câmara e Senado. É complicado, é delicado. Bem, os destaques na Câmara, deputados ainda analisarão os trechos separados da proposta no primeiro turno, no caso das PECs, como a dos precatórios. Só podem ser feitas supressões sobre o texto base já aprovado. O segundo turno na Câmara, o plenário fará uma segunda análise. Assim, como na primeira, são necessários ao menos 308 votos para a aprovação dessa PEC. A deliberação vai acontecer amanhã, terça-feira, dia 9 de novembro, isso se não for adiado, também tem essa questão. Os partidos de oposição buscam reverter o placar do primeiro turno, quando a proposta passou com apenas 4 votos a mais que o mínimo necessário. Quando eu falo sobre essa votação pode ser adiada amanhã, é porque vai depender dessas reuniões que irão acontecer logo mais, hoje à tarde aí com o Fux e também com Arthur Lira, porque eles vão debater que libere, já que a ministra Rosa Weber suspendeu. E o ministro, aliás, o ex-presidente Rodrigo Maia, pediu para suspender essa votação. Então, tudo está sendo analisado, tá? Pode ser adiado ainda para amanhã, ou seja, esse debate que irá acontecer amanhã, essa votação, pode acontecer de ser adiado? Pode. Aí é que está a questão. E aí a gente, lógico, vai estar acompanhando toda essa situação. Pode acontecer isso, Alex? Pode, eu deixo ser bem claro, pode sim. Bem, no Senado, o Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, já disse que que poderá levar o projeto direto ao plenário, sem passar pelas comissões. Um possível contratempo que o senador que ele justamente viajou na última sexta-feira, de 5 de novembro, para a Escócia, onde é realizada a Conferência do Clima e ainda está prevista para retornar ao Brasil. Tá? E, além disso, haverá também um feriado dia 15 de novembro. Pagamentos para o mês de novembro. O Ministério da Cidadania já planeja começar a pagar a primeira parcela do Auxílio Brasil, agora dia 17. É necessário que a PEC seja aprovada e promulgada nos próximos 13 dias para fornecer os recursos, se for para pagar os R$400, que eu acho difícil. Eu sempre digo que 99,9% de pagar é só o reajuste, aqueles 17,84%, tá, gente? R$400 para o mês de novembro, de fato, eu acredito que não saia. Apenas em dezembro a diferença e os 400. Bem, o governo acompanha a tramitação da PEC para se organizar conforme o texto é alterado. Técnicos do Executivo dizem que será necessário apenas formalizar as medidas na hora de realizar os primeiros pagamentos. Dezembro é o limite. O governo precisa iniciar o Auxílio Brasil ainda nesse ano. Haverá eleições no próximo ano e criar programas sociais em ano eleitoral é vedado pela legislação, ou seja, impeachment, pedaladas fiscais, e lógico, o presidente não quer isso. Sobre essa medida provisória do Auxílio Brasil, a PEC fornece os recursos, o auxílio é formatado pela medida provisória 061 de 2021, o texto revoga o Bolsa Família, ou seja, deixou de existir hoje. Hoje foi o fim do Bolsa Família, a lei diz isso, né? O texto revoga aí o Bolsa Família depois de 18 anos e precisa agora ser votado até o dia 7 de dezembro pelo Congresso, senão perde a validade, o Auxílio Brasil. O relator Marcelo Aro, de Minas Gerais, indicou que pretende fazer alterações na proposta, enquanto o projeto não é aprovado com as mudanças. Vale o texto original pelo governo. Então, esse é o que está valendo nesse momento. Bem, Alex, e como fica a questão aí dessa reunião? Como fica essa questão da reunião? Gente, é o seguinte, preste atenção. Esses dois aqui, que você está acompanhando, aqui o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, o presidente do Supremo, o Fux, eles estarão se reunindo hoje, tardezinha, agora tardezinha, durante essa tarde de segunda-feira, para definir toda essa situação. O
presidente da Câmara, Arthur Lira, ele vai se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, está previsto para as 5 horas da tarde. O encontro será na Suprema Corte e os dois devem discutir a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu o pagamento das emendas do relator, conhecidas como orçamento secreto. As duas autoridades devem tratar do julgamento em plenário virtual, quando os ministros incluem seus votos no sistema, sem sessão presencial, que vai confirmar ou não a decisão liminar da ministra. O caso ficará no plenário da meia-noite de terça-feira, às 23h59 de quarta. A decisão da ministra se deu no âmbito de ações protocoladas pelos partidos PSOL, Cidadania e PSB. A oposição da Câmara dos Deputados afirma que o governo liberou emendas do relator para conseguir votos suficientes a fim de garantir a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, em primeiro turno. A votação em segundo turno está marcada para a sessão de amanhã, terça-feira. No pedido que foi para análise de da ministra Rosa Weber, o PSOL diz que o Congresso possui 2 regimes de execução de emendas parlamentares. Um é transparente, que são as emendas individuais e de bancadas, e o outro é anônimo, que são emendas do relator. As emendas do relator operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes, a despesa, apontou o Partido Nação. Diferentemente das emendas individuais, as do relator são pagas sem critérios claros e os parlamentares aliados do governo são os mais beneficiados. Na decisão, a ministra afirmou que é incompatível com a forma republicana e o regime democrático de governo a validação de práticas institucionais adotadas no âmbito administrativo ou legislativo que, estabelecidas à margem do direito e da lei, promovam segredo injustificado sobre os atos pertinentes à arrecadação de receitas, efetuação de despesas e destinação dos recursos públicos, com evidente prejuízo do acesso da população em geral e das entidades de controle social. Ou seja, deixa eu lembrar aqui uma coisa, eles vão decidir isso. O presidente Arthur Lira da Câmara e o presidente do Supremo vão decidir se derruba essa liminar. O Arthur vai para tentar derrubar essa liminar, para que haja liberação, que ele continue trocando parcerias, ou seja, pedindo apoio. E aí, com a liberação dessas emendas, os futuros parlamentares que devem votar a favor, tenham a certeza que eles vão votar e vão receber a emenda, sem correr esse risco de votar a favor e não receber, tá? Porque aí muita gente que recebeu apoio, que vai receber essa emenda de 15, 20 milhões, e ficar ciente de que corre o risco de não receber, de não ser liberado essa emenda, então o presidente da Câmara sabe que seria impossível conseguir aprovar essa PEC. Então, essa é a questão. Ele quer ter certeza, vota aqui a favor dessa PEC que a gente libera. Mas agora só pode acontecer isso se ele conseguir essa liminar. E essa liminar está em conversa agora, hoje de tardezinha, aí, com o presidente do Supremo. É fundamental o presidente Arthur Lira tentar derrubar essa liminar, tá? Eu lembro que a PEC dos precatórios foi aprovada na última quinta-feira, por uma margem de apenas 4 votos. PSB e PDT de oposição deram 25 votos favoráveis à proposta, o que foi decisivo para a sua aprovação. Se eles tivessem votado contra, a PEC não teria passado. Há então um movimento na oposição para tentar reverter esses votos e derrubar a proposta no segundo turno. Esse movimento também ocorre internamente nas legendas, com a atuação da Executiva Nacional dos 2 partidos. Do outro lado, o governo atua para ampliar os votos, porque muitos parlamentares da base faltaram à votação, à sessão. A ministra Rosa Weber também é relatora de uma ação em que parlamentares alegam que o processo de aprovação da PEC violou o regimento interno da Câmara. Esses deputados questionam o ato da mesa diretora da Casa, que permitiu que parlamentares que estavam em viagem oficial exterior pudessem votar. Ou seja, é uma novela. E lógico que a gente vai acompanhar tudo isso. Hoje, se o presidente Arthur Lira conseguir uma liminar para derrubar, o pedido da Rosa Weber, da ministra Rosa Weber, aí ele vai com gás, com gosto, angariar mais votos. Lógico, vai oferecer aos deputados. Aprovem, vota a favor que eu libero a emenda. Mas aí vai depender dessa reunião que vai ter logo mais. Daqui a pouco, já deve estar sentando à mesa para conversar. Está previsto para 5 horas da tarde hoje, segunda-feira, 8 de novembro. Ministro, presidente do Supremo, Luiz Fux, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. É uma novela. Eu volto a repetir,
Ô Alex, a gente vai fazer o quê? Esperar a prorrogação? De fato vai acontecer a 8ª e 9ª parcela? Eu acredito que vai acontecer sim. Eu digo mais, o bom é prorrogar o auxílio emergencial para ninguém ficar de fora. E se essa PEC for aprovada, que pague ao pessoal do Auxílio Brasil normalmente, mas sem deixar ninguém de fora da prorrogação, ou seja, 8ª e 9ª parcela, novembro e dezembro. Seria o melhor, porque o presidente já tem um plano B pronto para isso. Se já tem um plano B, um plano que é prorrogação, então não pode nem perder tempo. Independente do resultado dessa PEC, eu acredito, vários analistas, técnicos, comentaristas, parlamentares acreditam que a melhor saída é prorrogar, independente do resultado, se vai ser aprovado ou não. Tem que prorrogar? Prorrogue e pronto. É a melhor solução. Qual é a sua opinião? Você pode também dar sua opinião aqui. Faz o seguinte, pega esse vídeo, compartilha, marca aí o seu deputado federal. Você que é a favor da prorrogação, eu sempre digo, a hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Você que é a favor dos 400 da PEC, né, os 400 do auxílio, a hashtag é quero meus 400 com a PEC aprovada. Quero meus 400 com a PEC aprovada. E o gás dos brasileiros, que vai pagar 50% do valor médio, a gente está esperando o presidente assinar. Assim que o presidente assinar, deve assinar nesse mês de novembro, deve começar em dezembro. E vai ter uma validade de 5 anos para pagar. Um mês sim, um mês não, 50% do valor do gás nacional. E aí vai ter direito o pessoal do BPC, mulheres vítimas de violência doméstica e também o pessoal do Auxílio Brasil. Só que Auxílio Brasil ainda está uma dúvida se apenas as duas categorias, pobreza e extrema pobreza. Ninguém sabe se todos do Auxílio Brasil terão direito. Eu espero que sim. Por isso, se você que é do Auxílio Brasil quer o gás, né, quer os 50% também, a hashtag é quero meu gás dos brasileiros. Quero meu gás dos brasileiros, tá? Pega esse vídeo, compartilha no seu grupo WhatsApp, linha do tempo Facebook, marca o seu deputado, é importante. Pressione, tenha esperança, não fique apenas assim de braços dados. De braços cruzados, né? Pega esse vídeo, marca o deputado do seu estado. Marca, deputado fulano, eu sou a favor da prorrogação. Eu sou a favor dos 400. Marca, pressione também, tá bom? Estou no Instagram, no blog Alex Silva, que Deus abençoe os nossos políticos para que eles possam tomar a melhor decisão, e a melhor decisão é prorrogação. Prorrogação, independente se a PEC vai ser aprovada ou não. Não pode deixar ninguém de fora, pelo menos novembro e dezembro, tá? Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.